dando continuidade às nossas entrevistas, vamos conversar agora com dois jovens empreendedores de sucesso aqui de Cascavel. O Guilherme do Prado, que é o diretor executivo da empresa Elementar, e também o Gregory Oldoni, que é o sócio proprietário da sorveteria Via Del Gelato. Boa noite, meninos. Boa noite. E para iniciarmos, eu gostaria que vocês contassem pra gente sobre como surgiu a ideia, como que foi, como que funciona a empresa de vocês, com o que ela trabalha. Enfim, contasse um pouquinho da história de vocês pra gente. A Elementar ela é uma agência de comunicação, na verdade ela é um ateliê de comunicação. Eu não gosto de dizer que é uma agência porque a agência está bem associada à publicidade e a gente acaba trabalhando outras vertentes com o objetivo de transmitir mensagens, não necessariamente vender produtos ou serviços. É mais no ponto de vista de agregar conhecimento em massa mesmo, para criar um cenário no qual a publicidade possa existir. Porque o que a gente faz hoje em dia aqui é meio que venda, né? Partindo dessa necessidade que é notável, você percebe andando na rua, que é fraco. Quem tem empresas e buscam serviços de comunicação geralmente sofrem com prazos, com atrasos, com enrolações. Tendo esse conhecimento aliado com outros conhecimentos técnicos, minha formação é em letras, português e inglês, em publicidade e propaganda, é uma pós em mídias digitais, comunicação e mercado, e o curso de jornalismo também agora, né? Com toda essa bagagem é possível você notar uma série de falhas que podem ser corrigidas de maneira simples, desde o ponto de vista estrutural até o conteúdo que é oferecido. Porque querendo ou não, quando você coloca um outdoor na rua, você não está só vendendo um produto, você está transmitindo uma mensagem para uma massa de cascavelenses. Então, a ideia da Elementar surgiu de um pensamento simples. É possível você movimentar o mercado, então fazer o cliente vender o produto ou o serviço dele, mas de uma maneira que isso possa ser feita respeitando o consumidor que vai ter que consumir um conteúdo. Antes de consumir o produto, ele consome uma informação. Então a gente tenta trabalhar maneiras de produzir essa informação de forma que ela trabalhe mais com a imaginação de quem está recebendo do que o que o cliente realmente quer passar. É um pouco complicado essa configuração porque a gente tem um mercado já engessado, o comportamento de clientes, que eles costumam achar que uma agência de publicidade eu estou contratando você para você fazer o que eu pedi. Então você não questiona um engenheiro quando ele decide onde pôr a viga, você não questiona um médico quando ele diz que remédio você vai ter que tomar, então por que você vai questionar o publicitário quando ele decide o tamanho da logo, sendo que você como cliente não tem a formação? Então a partir de todas essas falhas que eram notáveis, a gente começou uma missão mesmo de tentar oferecer um outro serviço. A gente conseguiu encontrar vários clientes no percurso que estavam insatisfeitos com o que estava sendo oferecido e buscavam essa nova abordagem, que superficialmente falando ela soa como mais simples. É usar menos palavra, menos figura, menos imagem, mas o resultado costuma ser muito mais eficiente. Então nesse cenário, com a formação, com as necessidades, com a rede de contatos que a gente tem, surgiu a necessidade de abrir um ateliê de comunicação, porque ali a gente trabalha bastante com experimentação. Então muitos dos clientes estão dispostos a investir em ideias não convencionais. A gente lançou, por exemplo, um curta-metragem agora para uma construtora. Então fugiu totalmente do que é feito. Até hoje, em 3 anos, a gente não trabalhou nenhuma vez com televisão, que é o comum. Então a gente foge do feijão com arroz para buscar soluções alternativas, mais interessantes para nós como profissionais de atuar e que gerem resultados efetivos para os clientes. Como que funciona a Via Del Gelato, Gregory? Bacana. Nós começamos assim, a gente não teve a formação, né, que nem do Guilherme, nós começamos assim como a gente tinha um sonho de ter um negócio próprio, né, que nem o professor falou, a gente tem independência e seguir o nosso caminho. Mas até então não tinha bem um norte para se tomar. Então daí a gente veio essa oportunidade do sorvete. Por quê? Porque a minha noiva é de Jandaia do Sul e o sorvete vem de lá de perto. E a gente conhecia o sorvete tinha um diferencial. E a gente pesquisando em Cascavel também faltava isso, faltava também tanto o sorvete, né, o sabor e a variedade, quanto o ambiente. Então a gente uniu as duas coisas e tentou fazer uma sorveteria diferente, trazer um pouco do ambiente assim estrangeiro, digamos assim, algumas coisas também dando uma cara um pouco nossa, e daí surgiu a Via Del Gelato. Temos algumas pessoas que têm algumas curiosidades para perguntar para a gente na nossa enquete. Vamos para a primeira pergunta.
Meu nome é Maurício, eu faço Ciências Contábeis e o que é preciso para ter sucesso? Cara, eu acho que, com todo respeito, né, se perguntar o que você precisa talvez não seja o caminho certo, né? É uma questão não necessariamente de sentimento nem nada, mas de preparação. A gente é preparado desde que nasce, né? Você entra dentro de um sistema escolar, enfim. Quanto mais você conseguir tirar dessa experiência, porque a gente é obrigado a participar disso daí e geralmente tenta se esquivar. Dificilmente alguém fala, porra, legal, hoje eu vou para aula. Mas você não tem como não ir para aula, já que você tenta tirar o máximo dali, porque você vai estar preparado. O dia que você quiser fazer alguma coisa, você tem cartas na manga, você tem ferramentas na sua mão. Então, é muito mais uma questão de aproveitar ao máximo das suas experiências pessoais. Seja uma conversa com a avó, seja uma aula que talvez seja chata, seja uma boa administração do seu próprio dinheiro, porque por mais que você tenha ideias maravilhosas, um excelente feeling para investir, se não tiver a grana, dificilmente alguma coisa vai acontecer. Eu acho que atingir o sucesso é uma caminhada que ela gira totalmente em torno de preparação. Você tem que estar preparado para todas as ocasiões, porque empreender envolve basicamente lidar com imprevistos e obstáculos. Então, quanto mais preparação você tem, melhor você lida com situações de dificuldades. Você concorda com isso, Gregory? Eu tenho uma posição diferente. Concordo também, mas no meu caso, a Via Del Gelato está quase 8 meses no mercado. Para eu falar de sucesso agora, eu não tenho como expressar alguma coisa de sucesso. Até agora eu vivo de pequenos sucessos e pequenos fracassos, que a gente vai aprendendo com os dois, né? Então, considerar que é um sucesso, sim, eu não considero, que a gente tem muita coisa que aprender ainda, muita coisa a estudar, muita coisa a ler, a gente precisa aprender bastante ainda até chegar lá, né? Até agora as coisas foram se encaminhando, uma parte do nosso pequeno sucesso, assim, eu acho que foi trazer a educação que a gente ganhou desde de berço, né, dos pais, e trazer, no nosso caso, para o atendimento para o cliente. Foi um dos nossos diferenciais que eu acho que faz parte desse nosso pequeno sucesso. Voltando os nossos olhos para o mercado atual, a gente está passando por um momento de crise e é perceptível em conversas com alguns empresários que eles citam a seguinte frase: na época da inflação, quando ela era alta, é que a gente ganhava dinheiro. Vocês concordam com essa afirmação ou não? Concordo, mas não concordo. Tem os seus vários setores que ganham com isso, né? Digamos que em época de inflação, os preços sobem muito rápido. Então, se você tem um estoque já que você comprou a um preço baixo e vende a um preço alto, por causa da inflação você ganha dinheiro. Mas quem trabalha com estoque baixo, que tem sempre que estar renovando, isso para ele é ruim, né? Então, alguns setores acho que ganha, alguns setores acho que perde. A gente tem que olhar também o lado dos consumidores. Os consumidores acabam pagando mais pelos produtos que são essenciais e eles acabam deixando, no caso, supérfluos, né, a sua diversão, né, em segundo plano. No nosso caso, o sorvete é um supérfluo, é uma coisa que você vai para experimentar, para se divertir, para ir num lugar bacana. Às vezes, se está faltando, porque você teve que gastar mais no mercado com coisas essenciais para você, você vai deixar de lado. Então, são duas vias que têm que ser analisadas aí nesse período de inflação alta. Para você, Guilherme? Eu acredito que essa frase ali, ela não faça muito sentido, apesar dessas pontuações totalmente cabíveis do ponto de vista prático, porque aumentando a inflação também aumenta os impostos, por mais que o juro da poupança sobe tudo junto. Então você tem uma falsa ilusão desse volume de dinheiro ser maior, mas na prática você ganhou mais, mas você gastou mais, né? A questão do estoque menor, por exemplo. Então você gasta mais para consumir também, né? Então sustentar um negócio, independente de qualquer vertente que seja, requer investimentos. Então desde a conta da luz até a conta da água, enfim, isso também sobe o preço. Então, eu ganhava 100, com a inflação eu estou ganhando 150. Mas eu gastava 70, com a inflação eu estou gastando 120. No fim das contas, mesmo na ponta do lápis ali, é claro que, assim, grandes empreendimentos que movimentam volumes grandiosos de dinheiro,
tendem a conseguir uma sobra maior. Mas pensando na sociedade como um coletivo, eu não acho que ninguém ganha de fato com esse tipo de situação, não. E atualmente 3 a cada 10 brasileiros de 18 a 64 anos, em sua maioria jovens, estão empreendendo. O número de jovens está aumentando muito nesse mercado. Vocês, 2 jovens empreendedores e, digamos, sucesso aqui em Cascavel e região. Na opinião de vocês, por que o jovem está tendo tanta coragem de enfrentar o mercado, de criar o seu próprio negócio? Eu acho que isso é reflexo de uma insatisfação com os modelos pré-estruturados. Nossos avós trabalhavam de uma maneira que já foi diferente da maneira dos nossos pais. Da mesma forma que o modelo dos avós tentou ser passado para os pais, o modelo dos pais, que foi estruturado em outro cenário econômico, outro cenário social, outro cenário cultural, quando tenta ser transmitido para os jovens, ele também vai ter uma barreira. A diferença é que, atualmente, existem canais pelo qual você pode buscar informação e se estruturar contra, provando. Existem N casos do pai que brigou com o vô para conseguir o diploma não sei aonde, porque o vô achava que não precisava fazer faculdade. Hoje em dia, o curso superior ele já é um pré-requisito. Então, a gente tem o caso de jovens com qualificação, querendo colocar em prática o que eles estão aprendendo e consumindo, e indo contra questões de estabilidade. Por exemplo, você conversa com uma pessoa jovem empreendendo, ela não está preocupada com o INSS, ela não está preocupada com a aposentadoria. Isso já é um reflexo do quê? Isso é um comportamento da geração dos nossos pais. Isso não é um comportamento da nossa geração. A gente quer trilhar outros caminhos. E conforme jovens conseguem fazer isso, eles acabam servindo de exemplo para outros jovens saber que pode ser feito. Não necessariamente fazer a mesma coisa, ou melhor, ou competir, mas saber que, eu também tenho uma ideia, será que eu não posso fazer ela? Em vez de trabalhar... Um exemplo bem simples, aula de manhã. A aula de manhã começa às 7h30. Ninguém no mundo funciona legal antes das 9h. Então, por que a gente ainda está fazendo isso? Porque é feito dessa forma e ninguém se posicionou para mudar. No mercado do empreendedorismo, você pode dizer, não, eu não vou fazer desse jeito, vou fazer desse outro. Aí as suas próprias iniciativas vão dizer se você estava certo ou não. Se você estava certo, parabéns, você abriu uma nova porta para bastante gente. Se você estava errado, você adquiriu uma boa experiência para abrir essa porta numa próxima rodada. E para você, Gregory? A minha opinião é mais ou menos nessa linha também. O jovem quer mudar o mundo, quer fazer o mundo saber do que ele pensa, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Ele quer criar um negócio que tem a imagem dele e que o mundo, né, no caso, a gente pensando mais regionalmente, a cidade, veja qual que é a sua característica, o que você tem para oferecer e quais são as suas ideias, né, e tudo mais dentro do seu negócio. Para continuar a nossa enquete, temos outra pergunta de outra pessoa aí que está com curiosidade para vocês. Oi, eu sou a Rafaela, estou no 3º ano de jornalismo e eu gostaria de saber qual que foi a dificuldade que você encontrou no início do seu negócio. Primeiro, como que eu vou conseguir montar tudo isso e de onde vai vir o dinheiro, né? O financeiro é o que sempre pega a gente no início. A gente teve, né, eu e minha noiva, a gente tem os nossos pais que nos ajudaram com uma parte, tivemos ajuda de amigos e também dos bancos, né? A gente tentou fugir um pouco do banco porque as taxas são, quando você coloca na ponta do lápis, você vê que aquilo vai te consumindo aos poucos, mas a gente conseguiu ir tirando daqui, tirando dali, tirando de reservas nossas também, né? Então, essa é uma primeira dificuldade. E no nosso caso, é um biólogo e uma dentista abrindo uma sorveteria. Então, é um desafio até agora, aprender tudo, né? A lidar com isso tudo. Mas o desafio está sendo muito legal e aquilo que eu falei no início, a gente está usando nem o que a gente aprendeu em colégios e faculdade, a gente está usando a nossa educação de berço para fazer o negócio fluir, porque eu sou filho, meus pais são educadores, mas têm um negócio próprio, minha esposa também, os pais também têm negócio próprio, então acho que a gente pegou um pouco aí da experiência deles e tentou colocar dentro do nosso negócio. E você, Guilherme?
No mercado da comunicação, uma das maiores dificuldades são os modelos já engessados. A gente já tem muita coisa que vem sendo feita dessa mesma forma e é difícil você propor outra coisa porque simplesmente o público está acostumado. Então, tanto os consumidores, os clientes de agências, até mesmo na questão aqui da comunicação social com a ênfase no jornalismo, se a gente parar para pensar no formato que a gente está trabalhando aqui, ele é o mesmo há décadas, né? Então, a ruptura com modelos pré-estabelecidos, ela sempre gera dificuldade. Não só em relação ao público consumidor, quando você vai oferecer alguma coisa nova, mas inclusive com quem está perto. Nem sempre a pessoa que está ali do teu lado pode estar compartilhando de uma ideia diferente, porque ela gera instabilidade, né? Então você tem que ter coragem para estar fazendo o que você vai fazer sozinho, tem que aceitar a missão, no caso. Você tem a sorte de estar acompanhado, né? Mas ainda assim, vocês estão sozinhos na missão de fazer uma coisa nova. Porque a hora que aperta, o banco não vai te ajudar, né? Ele não vai falar, beleza, vamos dar mais um prazinho para vocês. Então, a hora que aperta, ninguém vai estender a mão. Então você tem que estar preparado para essas dificuldades que elas vão acontecer. Desde compreensão pelo que você está fazendo, pela sua escolha, em especial nessa nova perspectiva de empreendedorismo, onde as pessoas buscam se expressar por meio do negócio que elas estão fazendo. Elas querem deixar a marca, como o Gregory comentou, querem isso aqui sou eu, né? E nessa disso aqui sou eu, você vai ter que aceitar opiniões alheias. E não é todo mundo que consegue lidar tão bem com o fato de ter opiniões contrárias ao que você está fazendo. Então, isso aí você pega com o tempo, né? Mas é uma das principais barreiras no começo, porque principalmente pessoas que poderiam ser seus aliados, eles acabam se apresentando como concorrente. É um grande vestibularzão da vida, né? Então, existem X vagas e o cara que está sentado do teu lado ali a vida inteira, talvez ele vai estar competindo pelo mesmo lugar. Talvez ele não tenha o mesmo bom senso de jogar dentro das regras que você está tendo e assim por diante. Então, isso apresenta uma dificuldade em todos os segmentos, né? No nosso específico, é mais pela questão do posicionamento do conteúdo mesmo. Muitas vezes a estratégia desenvolvida requer tempo para ficar pronta e isso é um período que você tem que segurar a situação bem encilhada, porque só vai fazer sentido quando estiver pronto. E para as pessoas é complicado, né? Tem que ter fé no que você está fazendo. Então, cara, espera mais 2 anos que você vai ver. Porra, as pessoas não têm 2 anos para ficar esperando. Então você tem que estar ciente que essa é uma missão, né, que você está encarando. Eu acredito que essas dificuldades, do ponto de vista de percepção de quem você é mesmo empreendendo, são as maiores. Porque o ego, ele acaba atrapalhando muita coisa, né? Ele acaba reposicionando coisas que não precisariam, sabe? Então, às vezes, não necessariamente saber quem está certo, quem está errado, mas o que funciona e o que não funciona. Porque para isso você precisa se despir de questões egocêntricas. Segundo um relatório divulgado pelo Banco Central, em maio deste ano, está prevista a retração do PIB e um aumento ainda maior da inflação. Diante desse cenário de crise, quais são assim as dicas que vocês deixam para quem está pensando em iniciar um negócio, para aquele jovem que já tem o seu negócio? Quais são as dicas que vocês deixam para eles? Eu diria que a primeira de todas é abandonar governo, abandonar assistencialismo e deixar de lado, esperar a salvação vir de algum lugar que não seja de você mesmo. Então, vai ter uma crise, o que você vai fazer para se salvar, né? E não quem vai me salvar. Se a crise é iminente, e ela é iminente desde sempre, não é uma novidade, então a crise veio, a crise foi, a crise veio, a crise existe, ela não está por vir. Então, quanto menos você depender de mecanismos que não são eficientes, melhor para você. Então, você precisa criar o seu mecanismo eficiente. Menos dependência de governo e um clichê, aceita que dói menos. O que mais tem? Empreendedores reclamando de impostos. Mas, porra, o imposto ele é alto, ele é abusivo, ele é uma palhaçada faz anos, faz décadas. Você está descobrindo isso agora, talvez você devia ter pesquisado um pouquinho antes. Quando você vai entrar no negócio, você já tem que pôr na tua conta que um tanto você vai dar para os malucos fazer festa, né, de terno no palácio deles lá, enfim. Essa grana vai ter que ser gasta. Então tem que aceitar essas falhas e trabalhar com elas. Não tentar reclamar. Reclamar não resolve nada. Então a crise está vindo. Como é que você vai fazer? Esteja preparado, se organize e se proteja. Tente expandir
A crise vai tentar te derrubar, você vai ficar em pé. E quem você vai conseguir deixar em pé com você? Essas pessoas também estão indo contra a crise? Isso vai gerando uma corrente, vai gerando um coletivo. Chega um momento que o dinheiro girando não necessariamente necessita de aval municipal, por exemplo. Nós temos poder de fogo. Ah, a prefeitura não liberou a verba para isso. Beleza, nós estamos trabalhando, nós temos verba. Coloca ela ali, tranquilo. Então, depender cada vez menos da máquina do Estado, isso para tudo, né? Então, por mais que seja difícil colocar isso em prática, abandona a minha casa, a minha vida e dá um jeito de aprender a construir, se for o caso. Numa dessa, você resolve o seu problema e, constrói casa para os outros e ainda ganha dinheiro. Então, esquece os caminhos que já foram criados e busque novos caminhos. Porque o caminho que já foi criado, ele é um circuito oval que vai te jogar em cima para te derrubar, vai te jogar em cima para te derrubar. Ele vai te pôr nesse giro porque é daí que o Estado vai conseguir ganhar grana. Então, foge disso daí. Fala, beleza, eu não vou querer isso daí, eu não quero. Não. O que vocês vão fazer? A gente vai fazer o nosso, tem pessoas querendo, ofereça alguma coisa de qualidade, né? Seja fiel ao que você está oferecendo, você vai fidelizar também quem está procurando e dessa forma você garante sustentabilidade. Porra, a crise aumentou, ninguém mais tem dinheiro. Beleza, a gente tem uma rede que funciona talvez de outra forma. Vai chegar um momento que o dinheiro em espécie não vai mais estar girando. A gente já está caminhando para isso daí. Então, é preciso se estruturar pensando no que está para acontecer. Porque essas questões, não o que está para acontecer no sentido de a crise está vindo, mas o nosso desenvolvimento social, tecnológico, econômico, ele está arrumando para onde? Né? Então, o professor antes comentou aqui das redes sociais. Uma coisa que ela está acontecendo sozinha. Nós estamos alimentando. Então, seria ingenuidade você desconsiderar isso. Da mesma forma que estão havendo investimentos na área de tecnologia, genética, enfim, nós estamos constantemente, diariamente, caminhando para um novo cenário de configuração social. Então tem que aceitar aquela história do as crianças que nasceram e não sei quantos se divertiam mais. Não, elas se divertiam igual, de outra forma. Do jeito que você jogava bolinha de gude, ele joga videogame. Então não é ruim o moleque ficar jogando videogame. Você que não entendeu que o tempo mudou. Então tem que se adaptar às alterações que o tempo e a progressão linear do tempo impõe. Isso aí você vai estar preparado. E as suas dicas, Gregory? Não posso dar dica, né? Porque aqui eu tô precisando de dicas, né? Na verdade. Mas para se criar, para se começar um negócio agora, é bom você rever o cenário e ver por onde começar. Porque se você for precisar de capital que provindo de bancos, você vai sofrer bastante nesse início, né? Então, se você tem um capital que é seu, por mim, você investe. Se você acredita na sua ideia, você investe. Se vir capital do banco, é melhor dar uma olhada, às vezes, né, uma calculada melhor, ver o tamanho, o volume que você quer investir, às vezes, É tudo planejamento, que nem o professor falou, né? Você vai colocar na ponta do lápis e vai ver de onde que vai sair, para onde que vai. No nosso caso, a gente começou o ano passado já, digamos, no início de crise. Então, mas os nossos projetos são de ampliação. A gente não está, assim, preocupado com a crise, todos ficamos, né? Mas por onde você vai agir, quais vão ser as suas ações, é que vai fazer o seu negócio crescer. Então, a gente está achando que o crescer em época de crise também é possível. Agradecemos vocês pela presença, pelas dicas, por essa conversa que vocês tiveram. Vai ser muito válida para aquele jovem que estiver acompanhando. Mais uma vez, obrigada. Valeu. Eu que agradeço. E até a próxima entrevista.